Procurar conquistar, inspirar amor, atrair, cativar. Estas são algumas definições que os dicionários trazem para a palavra namorar. Mas será que é só isso? Será que existe alguma palavra que consiga definir o que é namorar? E que importância ele tem na nossa vida? Antes do casamento, você namora para conhecer melhor a pessoa. E depois de casado? Vamos conferir agora o que pensa o goianiense. Existe namoro depois do casamento? Existe sim, depende dos dois, né? No caso de vocês, tem? Tem. Vocês procuram fazer com que ele sempre permaneça? Tem que procurar, né? Porque senão o casamento cai numa rotina também. E o namoro é bom. O amor para mim é um conhecimento, é para você conhecer uma pessoa, para você ter um futuro, né? Eu acho que assim, para mim é muito importante você gostar de uma pessoa, ter uma pessoa do seu lado, é isso. Qual é a namorada ideal? Aquela que respeita o companheiro, que trabalha, estuda, gosta de ajudar o companheiro, né? Dividir tudo com ele. Tem que ser mais bonita ou mais inteligente? Inteligente, eu acho que a beleza é a parte, né? Carinhoso, sensível, que dê atenção. Qual o namorado ideal, na sua opinião? O bonito. Por que o bonito? Ah, porque é melhor o bonito, que a gente anda na rua, chama atenção. Então eu acho melhor o bonito. Mesmo que ele seja um pouquinho burrinho? Ele sendo burrinho, com o tempo eu ensino ele a ser super inteligente. Quem participa do Jornal do Almoço hoje conosco é a psicóloga Virgínia Suassuna Costa. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, Ruth. Afinal, por que é tão importante para as pessoas namorar, estar se ligando sempre a alguém? É muito interessante, porque na medida em que você se une a alguém, namorando, você resgata um pouquinho aquele vínculo muito gostoso que de repente você teve com a primeira figura materna, né, na sua vida. E diz também a mitologia grega que existia um animal muito poderoso antigamente, que tinha 2 cabeças, 2 troncos, e ele era tão poderoso que ele ameaçava os céus. Aí teve um deus que resolveu dividi-lo ao meio, e a partir daí criou-se o ser humano, que a partir de então anda desesperado à procura da sua outra metade. Mas aí vai uma dica para você: não procure a sua outra metade, seja um inteiro, encontre um outro inteiro, para que juntos vocês possam formar uma pessoa inteira. Recomeça a entrevista aqui com a psicóloga Virgínia Suassuna Costa sobre namoro. Virgínia, muita gente diz que antes só do que mal acompanhado. Afinal, é melhor estar com alguém, mesmo que não esteja totalmente satisfeito, ou estar sozinha também tem as suas vantagens? Olha, com certeza, estar sozinha tem muitas vantagens. E de repente, você aí que está um pouco tristonha porque não tem ninguém, de repente, estar sozinha é o grande presente do Dia dos Namorados. Porque sozinha, você está livre, leve e solta para poder escolher. Tem muitos namoros muito adoecidos e as pessoas acabam ficando juntas apenas por vínculos neuróticos, ou por culpa, né, ou para, de alguma maneira, desafiar os pais, ou infelizmente até pelo tempo, né? Ah, estou namorando muito tempo, então vou ficar com essa pessoa. E essa pessoa está se impedindo de escolher. Então, antes só do que mal acompanhada, com certeza. Virgínia, a gente viu na entrevista com as pessoas nas ruas, muitas dizendo que querem um namorado bonito, outras um inteligente, outro carinhoso, né? O que as pessoas estão procurando hoje em dia para complementá-las? Olha, com certeza a pessoa sensível, né? A pessoa que seja sensível a ponto de descobrir a necessidade do outro, tentar satisfazer essa necessidade sem se sentir culpado, sem se sentir diminuído. Então, é a sensibilidade o grande ingrediente da receita namoro. Bom, a gente vai agora para o intervalo comercial e daqui a pouco nós continuamos a conversar sobre namoro. O Almoço recebe hoje a psicóloga Virgínia Suassuna Costa para falar sobre namoro. Virgínia, as relações se modificam ao longo da vida. Uma relação de adolescentes é diferente de pessoas que estão na maturidade e até da terceira idade. O que basicamente muda nessas relações? Olha, tem sido uma mudança muito interessante, porque antes de namorar as pessoas têm ficado muito. E eu acho essa fase do ficar super interessante, porque quem não fica antes começa a namorar muito cedo, com 15 anos, acaba casando com o primeiro namorado aos 22,
quer ficar depois. Eu tenho observado muito isso. Então, ficar tem sido uma fase muito interessante. No namoro, né, na adolescência, você acaba descobrindo um pouquinho alguma coisa a seu respeito. Imaginem, cada namorado é um espelho que vai mostrar para você alguns aspectos muito interessantes de você mesmo. E através do namoro, você acaba amadurecendo a sua própria sexualidade, aprendendo a controlar os seus impulsos, porque não dá para fazer com todos a mesma coisa. Agora, infelizmente, no casamento, às vezes o namoro acaba. Por que será que acaba? Né? Aliás, inclusive, essa dúvida das pessoas, tem condição de ter namoro depois do casamento? Não é nem questão de condição, eu tenho percebido que é uma necessidade. Agora, se o casamento se transforma numa prisão, tem prisões aí de 5 estrelas, 3 estrelas, até de meia estrela, mas se o casamento se torna uma prisão e principalmente aprisiona a sua individualidade, aí de repente não tem jeito mesmo de namorar. Então aí a gente precisa estar quebrando a rotina, favorecendo um clima e de repente aproveitando o dia de hoje, porque é sempre dia de recomeçar. Virginia, o namoro na terceira idade, as pessoas de mais idade têm um certo receio, um pouco de vergonha de estar namorando. O namoro é adequado também para quem já passou de uma certa faixa etária? Olha, não só é adequado, como é sinônimo de saúde mental. E é fundamental, é tão interessante verificar como é que eles acontecem. Eles voltam a ter intimidades que no namoro a gente de repente tinha, né? Intimidades dissociadas da sexualidade. Porque o que tem acontecido entre o marido e a mulher, os casais de meia idade, é o seguinte: começa a tocar, começa a fazer um carinho e de repente vai ter que ir para a cama. Então essa associação entre carícias e necessariamente atividade sexual tem distanciado muitos casais. Então, na terceira idade, como a preocupação é bem menor, os carinhos têm voltado com muita intensidade e beleza. Virginia, essa época é uma época de festa junina, dia de Santo Antônio. Existem muitas simpatias para segurar o namoro. Existe alguma coisa que se possa fazer? Muita gente está interessada nisso. Olha, a grande simpatia é o seu autoconhecimento. Você primeiro precisa se conhecer, ser simpática com você mesmo. Como, por exemplo, imagine que você vai até uma determinada loja e queira comprar uma roupa. Se você não sabe o seu manequim, como é que você vai encontrar a roupa adequada? Então, a grande simpatia é voltar-se, namorar você mesmo, procurar se conhecer melhor, para só assim encontrar outra pessoa. Doutora, a Vaníria, do setor André Cristina, pergunta: por que muitas vezes, com o namoro, o homem se torna ciumento e possessivo? Porque às vezes ele fica inseguro, né? E ele acha, até em função da nossa cultura, que no dicionário dele, namorar é sinônimo de possessão. Então, muitas vezes, por insegurança, por não confiar no próprio taco, às vezes ele se sente inseguro. Mas você precisa verificar também se você não está dando, né, motivos para que ele, de alguma maneira, venha sentir essa sensação. Mas que tem muitos namorados ao mesmo tempo. Essa pessoa que tem muitos namorados, ela também tem vantagem, sabe por quê? Porque você ainda pode ter. É melhor ter muitos namorados agora, poder fazer uma boa opção do que ter vários namorados depois de casada. Aí é que reside o perigo. Ok, Virginia, a gente agradece a sua participação e um feliz Dia dos Namorados para todos nós.